Hoje nós vamos falar sobre a jornada da alma humana, né? Todos nós sabemos, né, que nós, enquanto humano, a gente segue uma jornada. A gente, o começo da vida do ser humano é o nascimento, né? O meio é o crescimento e o fim é o envelhecimento e a morte. A gente não consegue fugir disso. Você pode ser milionário, pobre, pode fazer o que você for, chegou a hora do fim, e, infelizmente, nós não conseguimos fugir disso. E hoje eu estava conversando com a minha mãe, inclusive, né? Eu tenho a felicidade de ter a minha mãe com 90 anos de idade, né? E ela liga para me perguntar determinadas coisas. Eu estava falando para ela, a morte é uma coisa que ela vai acontecer amanhã ou depois. Acontece que as pessoas não estão preparadas para a morte, né? Elas acham que é o fim e todos vivem naquele medo, né, da coisa e se torna difícil a vivência, né? Porque vai dando um mal-estar nas pessoas que vão envelhecendo, né? Até a minha mãe falou, por que todo mundo tem medo da morte? Porque, de repente, você começa a olhar do lado, tá desencarnando pessoas da sua idade, né? Aquela geração sua já está indo tudo embora, entendeu? Então, você acha também que pode desencarnar amanhã ou depois, e realmente é possível isso, que daqui a pouco eu me desencarne, ou amanhã, ou seja lá quando for, mas isso vai acontecer, eu não vou fugir disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver o hoje, né? A jornada da alma enquanto ser encarnado é essa, mas a jornada da alma enquanto espírito é vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. A alma ela está em constante movimento, porque ela é uma energia, ela está constantemente aprendendo, quer seja nesta condição de evolução, naquela evolução, ela está sempre em constante ensinamento e aprendizado. Quando nós dormimos, né, o sonho nada mais é do que as viagens astrais que a gente faz por aí. Né? Apesar de muitas religiões não acreditar nisso, isso existe. Vai chegar um tempo, né? Está escrito nas escrituras, inclusive, que todos irão entender, né, que não há necessidade de ter toda essa igreja. Inclusive, existe uma que diz que ela é a única verdadeira e que ela sabe que todas as outras vão acabar, só vai ficar ela. Mas será? Porque essa igreja também contém vício. Tudo que surgiu lá do judaísmo veio com vício para cá. Vício de poder político, vício do poder sobre o ser humano, implantação do medo, né? Para que o homem não busque e seja dominado para fazer aquilo que eles querem. O ser humano é um ser livre. O criador do universo, ele criou o homem com todas as potencialidades. Basta que nós paremos, né, entremos em contato com isso e desenvolvamos a nossa vida. É isso que é preciso o ser humano desenvolver o seu interesse pela busca de capacidades e potencialidades do seu espírito e da sua alma. Né? Então, nós estamos aqui para viver novas experiências. A alma ela se manifesta na consciência para enfrentar experiências da matéria. É por isso que nós estamos aqui. No universo, concentra-se, né? Concentra um universo cíclico da criação, que é a manifestação para o retorno. Quando o homem se sente pleno, quando a alma se sente plena, ela se recolhe e volta para o retorno. É muito interessante, isso aí nós vamos discutir depois. Na Gênese Mosaica, ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Ou seja, ele fala da nossa alma, né? Porque quando nós atingimos todas as experiências, tudo aquilo que o universo nos proporciona, né? Nós retornamos para o início de onde tudo começou. Voltamos novamente, a nossa energia, ela volta para o lugar de onde ela veio.
Eu estou falando aqui de energia, não estou falando que quando uma pessoa desencarna, vai sentar à direita do Pai, vai ser recolhida pelos braços do Pai. Essa é uma filosofia da Igreja Católica. Eu não estou dizendo que a energia, a alma de um ser vivo, quando ele desencarna, ela retorna para a energia maior que é o universo. A jornada da alma humana aqui na Terra é um conceito espiritual, né? E ela se refere à jornada evolutiva ao longo do tempo. Por que está sendo necessário que o homem comece a prestar atenção na sua evolução espiritual? Porque é a alma que pede isso. Às vezes a pessoa fica doente, ela não sabe por quê, é porque a alma está cobrando algo dele que ele não está fazendo. É essa a condição das doenças estarem acontecendo no mundo, para que o homem acorde, para que ele busque pelo autoconhecimento, para que ele passe a entender a realidade, por que ele está aqui, e passe a ter as responsabilidades do seu papel como ser humano no planeta Terra. A alma passa por diferentes estágios de desenvolvimento, né? E aprendizado ao longo de suas vidas. Né? Quem acredita em reencarnação, ele acredita que em todo estágio que a alma passa, ela ganha aprendizado e ela também ensina. Mas o objetivo final é alcançar a iluminação e unir-se com o divino, unir-se com o Deus Criador. Nós somos deuses, nós podemos co-criar situações para nós. Nós não podemos ficar esperando que um Deus criado pela religião crie as coisas para nós. Todos nós temos poder de cura nas nossas mãos, porque nós somos energia. A doença, ela acontece primeiro na mente da pessoa e depois ela expande para o corpo. E é preciso que nós entendamos isso para que quando, de repente, alguma ameaça venha para o nosso corpo através da nossa mente, nós possamos bloquear aquilo, não deixar que aquilo flua, buscar pelo entendimento do porquê daquilo está acontecendo, sanar o problema, não deixar que aquilo tome conta do nosso corpo físico. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, que é onde habita a nossa alma, onde habita a essência do Criador, a essência do Deus Criador do universo. Né? Eu peço licença quando eu vou falar com esse Deus, porque Ele é o soberano, é o Deus Criador do universo. Não são deuses, é o Deus, a unidade maior, aquela que não julga, aquela que não condena, aquela que simplesmente deixa que o homem faça as coisas conforme o seu livre-arbítrio. E que ele também sofra as consequências, dependendo das escolhas que ele fez na sua vida. Esse é o Deus verdadeiro. Não é aquele Deus que promoveu guerra, aquele Deus que apareceu para determinado profeta e falou, não, isso aí é o Deus que habita dentro do homem. Não é o Deus criador do universo. Hoje em dia, usa-se o nome de Deus, o nome de Jesus, para qualquer coisa. Se as pessoas tivessem a noção da energia que existe em torno do arquétipo Joshua Ben Pandira, o Jesus Cristo da Bíblia, pensava 2 vezes antes de falar o nome dele. Essa é a verdade. É um ser magnífico, maravilhoso. É um ser que encarnou aqui no planeta Terra. Ele alcançou a maior grau de evolução. Ele ensinou o povo como deveria ser. Ensinou as pessoas a maneira de se comportar perante o universo todo. Perante as religiões, perante o outro ser humano. Ele veio ensinar isso. E nós não fazemos nada do que ele ensinou. Esse ser magnífico, maravilhoso, super evoluído. E nós podemos ser igual a ele, por que não? Ele mesmo falou que somos deuses, que o Deus
está em muitas moradas, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Quer dizer, Deus está no corpo de cada um. Depende do tipo de energia que ele está vibrando naquele momento. Lógico que Deus jamais estará no lugar onde há corrupção. Deus não vai estar num lugar, os bons espíritos de Deus, eles não vão estar numa balada. A turma se preocupa tanto com o carnaval, porque isso, aquilo, não vai no carnaval. Se você está buscando pelo seu conhecimento, você não tem interesse nisso. Eu passei o carnaval todo aqui estudando e não tive tempo. Porque conforme você vai buscando, você quer saber mais e mais. Essa é a realidade da vida. Tá? E como a alma percorre, né? Como a alma percorre a sua jornada? O que vem depois da morte, né? A humanidade ainda não soube explicar porque não aceita, né? É um mistério para a humanidade ainda, né? Para a maioria. Porque se ele se preocupasse, né, em estudar o espírito, né, ver qual a proposta do espírito, né, seria muito mais fácil. Para os espíritas, né, existe um princípio inteligente e independente da matéria, né, que dá o senso moral da faculdade de pensar, né? A alma, ela é independente da matéria. A nossa alma, ela não depende dessa nossa matéria. Tanto é que quando nós dormimos, ela sai do corpo, né? Ela vai se movimentar por aí. Quando a pessoa está doente no hospital, ela sai do corpo, né? E ela continua. Então, depois que você desencarna, perde esse corpo aqui, ela continua numa outra situação, né? Continua em outras esferas, em outros estágios. Para os cristãos, cristão que eu digo, né, são os católicos e evangélicos, né? Porque aquele cristão é aquele que crê no Cristo, né? O espírita também acredita no Cristo. Para os espíritas, Jesus, ele desencarnou, perdeu essa carne aqui, que ele adquiriu esse corpo, para vir aqui, e ele desencarnou. Né? Para os cristãos que não consideram, não tem, significa, para eles a vida passada não significa nada, eu só não entendo por que, se para eles, né, as memórias do passado não significam nada, por que eles ficam estudando então um livro de 3.000 anos, se não significa nada? Né? Porque uma das bases do cristianismo é essa. O cristão, ele não acredita em reencarnação. Né? Ele não acredita. O budismo, né, ele acha que a alma é independente do corpo físico. Só que depois que a pessoa morre, ela passa a habitar um outro lugar, né? A encontrar um outro corpo, e ela tem a possibilidade até encontrar um outro corpo para se reencarnar. Esse é o budista, é o budismo que acredita, né? Agora, para a ciência é pior ainda, porque a ciência, enquanto ela não vê as coisas, ela não acredita em nada. Né? Mas a ciência, ela vê a alma sob um ponto materialista, né? Onde a alma é apenas uma configuração elétrica. Né? Por isso que eu até falei, com uma energia é o seguinte: a hora que você desliga uma lâmpada, né, não quer dizer que você acabou com a energia toda da sua casa, você desligou aquela lâmpada. A partir do momento que um ser desencarna aqui, ele se apagou, simplesmente se apagou, ele foi para outro estágio, mas a energia continua, né? É bom que entendamos assim. Porque a alma, né, a ciência diz que é a parte elétrica que compõe a essência de cada indivíduo, e conforme nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo novas experiências, as nossas almas vão alimentando e complementando, resultando em quem nós somos. Interessante isso, a ciência pensar assim. E ao final da vida, essa configuração elétrica chega ao fim. Só que para ela, né, aqui tem uma controvérsia. Ela acha que quando a pessoa morre, acaba, apagou tudo. Porque ela acha que a energia é individualista. E não é. Nós somos uma energia que fazemos parte do todo. A física explica bem isso. Nós não somos apenas uma luz que se apaga. Aliás, nós não somos uma energia central, um gerador de uma casa que se apaga. Nós somos apenas uma lâmpada que se apaga. Né? Mas a energia
que converge no cosmo todo, no universo todo, nós somos uma partícula daquilo. E nós não apagamos, a gente vai para outro estágio e continuamos a aprender. Né? É isso aí que eu queria deixar para vocês agora.